O lucro da Ambev subiu 24,5% no segundo trimestre de 2026. Bonito, né? Só que o volume cresceu 1,4% e no número contábil em reais, a receita avançou só 0,3%. Então fica a pergunta, a operação ela realmente acelerou ou a manchete do lucro foi turbinada por alguma outra linha do resultado? Hoje a gente vai abrir esse número, separar cerveja, bebidas não alcoólicas, custos, caixa e proventos, porque tem melhora de verdade aqui, mas também tem uma parte que não dá pra gente simplesmente projetar ela no piloto automático. Então, já sabe, pega aí o seu cafezinho, o seu pão de queijo e bora pra essa análise. Antes dos números, rapidinho, isso daqui é conteúdo educacional, não é uma recomendação nem de compra e nem de venda. Pessoal, pensa o seguinte, resultado bom não transforma qualquer preço em oportunidade e resultado ruim também não vira venda automática. Para analisar uma empresa de bebidas, eu gosto de analisar 5 coisas. Primeiro, volume. Quantos hectolitros ela conseguiu vender? 1 hectolitro são 100 litros. Segundo, receita por hectolitro, que mostra preço e mix. Se a companhia vende mais produtos premium, por exemplo, a receita por unidade pode subir, mesmo sem um estouro de volume. Terceiro, custo por hectolitro. Quarto, EBITDA e margem, que contam quanto sobra da operação antes de juros, impostos, depreciação e amortização. E quinto, caixa. Lucro no papel, ele é importante, mas a conta precisa virar dinheiro. Ah, e tem ainda uma diferença que vai aparecer o vídeo inteiro. Crescimento orgânico e crescimento reportado, para ficar simples. O crescimento orgânico, ele tenta mostrar como que o negócio ele andou de verdade, tirando parte dos efeitos do câmbio e mudanças na estrutura da empresa, como por exemplo a compra ou a venda de uma operação. Já o crescimento reportado é o número final convertido para reais do jeito que aparece no balanço. Então, um ajuda a entender o desempenho da operação, enquanto o outro mostra o resultado que entrou nas demonstrações financeiras. Nenhum é mais correto que o outro. Eles só respondem perguntas diferentes. Bom, e se esse tipo de raio-x te ajuda a entender a empresa sem economias, já deixa o like, se inscreve no canal. Isso ajuda demais o Direto no Bolso a continuar trazendo análises com as fontes abertas aqui na tela para vocês. Como vocês sabem, eu gosto de trazer tudo das fontes oficiais. Então me ajuda a bater a minha meta aí de 1000 inscritos e deixa o seu like para me dar aquela motivação para trazer vídeos assim. Agora sim, a Ambev vendeu 39,7 milhões de hectolitros no trimestre. No orgânico, o volume cresceu 1,4%. A receita líquida foi de 20 bilhões e 149 milhões de reais. Alta orgânica de 6,1%, mas alta reportada de apenas 0,3%. Esse descolamento ele é importante. Por quê? Porque a operação cresceu em moeda constante numa base comparável, mas o câmbio, o perímetro e os efeitos contábeis reduziram bastante o avanço quando tudo foi convertido para reais. A receita por hectolitro subiu 4,6% no orgânico. Traduzindo, o crescimento veio mais de preço e mix do que de volume. O EBITDA ajustado chegou a 6 bilhões e 377 milhões de reais, que foi uma alta orgânica de 8,9% e a margem ficou em 31,6%, avançando 80 pontos base ou 0,8 ponto percentual. E aí vem a manchete. Lucro líquido de 3 bilhões e 475 milhões de reais, 24,5% acima do segundo trimestre de 2025. O lucro ajustado, ele ficou perto disso, em 3 bilhões e 493 milhões, com alta de 23,3%. Então, não tem um ajuste enorme escondendo a comparação, mas a composição desse lucro merece um bloco só para ela. O coração do trimestre foi Cerveja Brasil. O volume cresceu 5%, a receita avançou 8,9% e a receita por hectolitro, tirando o marketplace, subiu 4,4%. O EBITDA ajustado cresceu 12,8% e a margem foi a 33,5%, com expansão de 110 pontos base. Na prática, a Ambev vendeu mais e ganhou mais por unidade, mesmo investindo mais em vendas e marketing por causa da Copa do Mundo. Segundo estimativas da própria companhia, houve ganho de participação de mercado pelo 4º trimestre seguido. Só que aqui tem uma ressalva importante. Esse ganho é uma estimativa da própria Ambev e a empresa não divulgou o percentual absoluto de market share para a gente conferir. O mix também ajudou. O volume premium ele cresceu na casa dos 20 e poucos %,
20%, as chamadas escolhas balanceadas dobraram e as cervejas sem álcool avançaram na casa dos 30%. Isso mostra uma carteira mais ampla e com categorias de maior valor, mas também tem efeitos de comparação e ocasião. A Copa ela trouxe demanda e visibilidade, e inclusive o Zé Delivery disse ter mais que dobrado os pedidos médios nos dias de jogos do Brasil. Só que Copa, ela não acontece todo trimestre. Daí o teste verdadeiro vai vir agora, depois, né, da Copa, que a gente vai descobrir quanto desse volume, desse mix e dessa participação continuam de pé no segundo semestre. Do outro lado, bebidas não alcoólicas no Brasil entregaram uma combinação meio contraintuitiva. O volume caiu 4,4%, mas a receita cresceu 1,4%. A receita por hectolitro subiu 6,1%, o EBITDA avançou 13,8% e a margem ganhou 320 pontos base, chegando a 29,6%. Mas como é que o lucro cresce com menos volume? Primeiro, a empresa descontinuou um canal que entregava um retorno mais baixo. A apresentação indica que esse movimento explicou cerca de 30% da queda de volume. Segundo, o preço e mix ajudaram bastante. E terceiro, o custo por hectolitro caiu 3,1%, com alívio em açúcar e PET. Isso melhora a qualidade econômica do negócio, mas não apaga o ponto de atenção comercial. A própria Ambev diz que o desempenho ficou abaixo da indústria, embora a participação tenha se aproximado dos níveis históricos. Então, olhando para os próximos trimestres, a gente precisa acompanhar duas coisas. Primeiro, se a margem continua forte quando a base de volume voltar a ser comparável. E segundo, se a empresa consegue recuperar a participação sem precisar sacrificar o preço. Fora do Brasil, não teve uma história única. Na América Central e no Caribe, o volume cresceu 5,4% e o EBITDA avançou 4,9%, mas a margem ela caiu 90 pontos base. A companhia ela cita um abril mais fraco na República Dominicana, isso por causa do clima, seguido de recuperação. Na América Latina Sul, o volume caiu 2,9%. O EBITDA ainda cresceu 2,6%, mas a margem recuou 30 pontos base. A Bolívia sofreu por conflitos sociais temporários e bloqueios de estradas, enquanto as bebidas não alcoólicas ficaram fracas na Argentina. A contabilidade argentina ainda carrega um ruído da hiperinflação. Por isso, comparar o crescimento orgânico com o número final convertido para reais exige cuidado. No Canadá, o volume caiu 1,8%. Com a categoria mais fraca e pressão do clima e da demanda. Mesmo assim, o EBITDA cresceu 2,9% e a margem ganhou 30 pontos base. Resumindo, Cerveja Brasil puxou a média para cima, mas o portfólio geográfico possui bolsões de volume fraco. Para uma empresa desse tamanho, a diversificação ela ajuda, só que ela também traz câmbio e macroeconomia e clima para dentro do resultado. Olhando para o consolidado, o custo dos produtos vendidos por hectolitro em caixa e sem depreciação, amortização e marketplace subiu 2,2%. Já a receita por hectolitro, também sem marketplace, avançou 5,2%. Essa diferença ajudou a margem bruta a ganhar 200 pontos base e a margem EBITDA a subir 80 pontos base. Mas nem toda despesa ficou comportada. As despesas com vendas gerais e administrativas em caixa cresceram 10,7%. Principalmente por causa dos investimentos comerciais e de marketing ligados à Copa, além dos gastos com distribuição. Isso pode ser um investimento com retorno, mas a gente precisa acompanhar se essa despesa desacelera quando o evento passa. Em Cerveja Brasil, o custo por hectolitro cresceu 4,5% no trimestre. No acumulado do semestre, porém, a alta ainda é de 9,7%. Mesmo assim, a companhia manteve o guidance do ano entre 4,5% e 7,5%. Daí vem uma inferência importante. E eu estou chamando de inferência porque a empresa ela não entregou uma projeção trimestral. Para fechar o ano dentro desse intervalo, a inflação de custo precisa continuar desacelerando no segundo semestre. O segundo trimestre ele foi uma melhora clara, mas o trabalho ele ainda não acabou. Agora, vamos responder a pergunta do começo do vídeo. O lucro melhorou porque a operação cresceu? Sim, o EBITDA ajustado avançou 8,9% no orgânico e a margem aumentou.
Só que teve uma segunda força bem importante, que foi a queda da despesa financeira líquida. Essa despesa caiu de 974 bilhões de reais no segundo trimestre de 2025 para 486 milhões no segundo trimestre desse ano. É uma melhora de quase 488 milhões de reais. Para comparar, o lucro líquido aumentou cerca de 684 milhões no período. Então, uma parcela grande desse salto veio da linha financeira, com melhora em itens como derivativos e instrumentos não derivativos, além da receita de juros. Isso não torna o lucro falso. O dinheiro e os efeitos, eles são reais. O ponto é que o resultado financeiro costuma oscilar mais que a venda de bebidas, porque muda com juros, câmbio, hedge e posição de caixa. Por isso, não dá para pegar o crescimento de 24,5% do lucro e tratar como se essa fosse a velocidade normal da operação. A despesa com imposto também subiu, passando de 629 milhões para 865 milhões de reais. A alíquota efetiva foi de 18,4% para 19,9%. Isso significa que o imposto segurou um pouco o resultado, enquanto a melhora financeira acelerou bastante o lucro. No caixa, o trimestre ele foi forte. O fluxo de caixa das atividades operacionais chegou a 4 bilhões e 711 milhões de reais contra 3 bilhões e 50 milhões um ano antes. Isso representa uma alta de 54,5%. Além do EBITDA maior, houve também uma absorção menor de capital de giro, especialmente em contas a pagar. Os investimentos em imobilizados e intangível consumiram cerca de 880 milhões no trimestre, abaixo de 1 bilhão e 88 milhões no 2T25. No fim de junho, a dívida consolidada era de 2 bilhões e 949 milhões de reais. A companhia também tinha 16 bilhões 611 milhões em caixa e equivalentes, além de 1 bilhão 736 milhões em aplicações correntes. Com isso, a Ambev ela encerrou o período com uma posição líquida de caixa de 15 bilhões e 397 milhões de reais. Essa posição caiu em relação aos 16 bilhões e 933 milhões do fim de 2025, mas isso não aconteceu por aperto de liquidez. A redução veio porque a empresa investiu e também devolveu capital aos acionistas. Até a divulgação do resultado, a Ambev informou ter retornado aproximadamente 5 bilhões e 900 milhões de reais aos acionistas no ano, antes dos impostos, principalmente por meio de recompra de ações e JCP. Na recompra, até junho, tinham sido adquiridas 171 milhões e 482 mil ações por 2 bilhões e 751 milhões de reais. Com as compras realizadas em julho, o total chegou a 198 milhões e 482 mil ações, o equivalente a quase 95% do programa de até 208 milhões. Só é importante lembrar que recompra não é dividendo caindo na conta. Nesse caso, a companhia usa o próprio caixa para comprar as suas ações. O valor gerado para o acionista depende do preço pago e como essas ações serão tratadas depois. Para os investidores de renda, tem dois pagamentos que não podem ser misturados. O novo JCP aprovado de julho é de 7 centavos e 13 décimos de centavos por ação, no valor bruto. A estimativa líquida divulgada é de 5 centavos e 88 décimos depois da retenção aplicável. Na B3, a data de corte é 21 de setembro de 2026. A ação passa a negociar ex-JCP em 22 de setembro. O pagamento deve acontecer até 31 de dezembro, mas a data exata ainda não tinha sido definida no aviso consultado. Também existe uma parcela antiga aprovada em dezembro de 2025 de 11 centavos e 85 décimos por ação no bruto, com pagamento marcado para 6 de outubro de 2026. Só que o direito dessa parcela ficou preso à data de corte lá de dezembro de 2025. Então, quem comprar a ação hoje não passa a ter direito a esse pagamento antigo. A Ambev prevê dividendo obrigatório mínimo de 40% do lucro líquido anual ajustado, mas isso não significa rendimento fixo por trimestre. Provento depende do lucro do ano, das deliberações societárias, do caixa e da alocação de capital. E JCP tem tratamento tributário próprio, então o valor líquido pode variar conforme a situação do investidor. A
Agora, os pontos que eu colocaria numa lista de acompanhamento. Primeiro, o efeito Copa. O trimestre teve mais demanda, ativação comercial e investimento de marketing. A gente precisa ver o que permanece depois desse evento. Segundo, custo em Cerveja Brasil. O 2T melhorou, mas o semestre ainda roda acima do teto do guidance anual. O segundo semestre ele precisa entregar nova desaceleração. Terceiro, bebidas não alcoólicas no Brasil. A margem ficou bonita, só que o volume caiu e a companhia disse que ainda ficou abaixo da indústria. Quarto, Canadá e América Latina Sul seguem com volume pressionado. No caso da Argentina, inflação e câmbio deixam a leitura mais ruidosa. Na Bolívia, os bloqueios mostraram risco operacional local. Quinto, não confundir 6,1% de receita orgânica com 6,1% de crescimento em reais. O reportado foi só 0,3%. E sexto, a melhora financeira ajudou muito o lucro, mas é uma linha mais volátil e não recorrente no mesmo ritmo. Por último, alocação de capital. A posição de caixa é forte, a recompra está quase concluída e vai ter JCP. O que a administração fizer com caixa restante, mais retorno, investimento ou aquisição, pode pesar tanto quanto um próximo trimestre isolado. Então, qual é o veredito do segundo trimestre de 2026? A operação da Ambev melhorou, principalmente em Cerveja Brasil. A empresa vendeu mais, aumentou a receita por hectolitro e melhorou o mix. Com isso, o EBITDA cresceu, a margem avançou e a companhia estima que também ganhou participação de mercado. Quando esses indicadores melhoram juntos, fica mais claro que a evolução não veio simplesmente de um único fator. O controle de custos também mostrou melhoras no trimestre e a geração de caixa operacional veio forte. Mas nem tudo avançou. O volume de bebidas não alcoólicas ela caiu no Brasil, no Canadá e na América Latina Sul. As despesas comerciais também aumentaram, principalmente por causa dos investimentos ligados à Copa. Além disso, a posição líquida de caixa ficou um pouco menor. Só que essa redução ela aconteceu depois de investimentos e da devolução de capital aos acionistas e não por falta de liquidez. Daqui para frente, eu acompanharia se o volume de Cerveja Brasil continua forte depois da Copa. Também eu vou querer ver se o custo por hectolitro ela desacelera o suficiente para fechar o ano dentro da faixa prevista pela empresa. Se bebidas não alcoólicas, ela também volta a crescer e se essas regiões mais fracas, elas começam a reagir. Um outro ponto importante é o que a Ambev vai fazer com o caixa que ainda tem disponível. Juntando tudo, foi um trimestre operacionalmente positivo, só que o lucro cresceu 24,5%, bem mais que a operação. Isso aconteceu porque, além da melhora operacional, a despesa financeira caiu bastante. Na prática, a linha financeira ela ficou bem menos pesada e deu um impulso extra para o lucro. Esse impulso melhora o resultado de agora, mas não dá para assumir que ele vai se repetir no mesmo ritmo nos próximos trimestres. Agora eu quero saber de você. O que pesa mais na sua análise da Ambev? Você já tem esse ativo? Comenta aqui embaixo. Se a análise te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem também acompanha a empresa. Até a próxima e bons investimentos!